cara, se você quer um resultado diferente do que todo mundo tá fazendo, você tem que fazer coisas diferentes do que todo mundo faz. Que hoje em dia eu acho que é o contrário. Você precisa dormir, precisa fazer pausa, sim, porque é o que sim, ninguém tá fazendo. sim. Se alimentar bem, Tem que ter esse outras equilíbrio, coisas, tem que ter esse equilíbrio. que é importante. Bem-vindos a mais um ConturbiCast, seu podcast sobre marketing, empreendedorismo, liderança. E hoje eu tô com uma pessoa, cara, que é inspiradora demais sobre liderança, performance. Ale Filippini, seja bem-vinda. Muito obrigada, um prazer estar aqui. Espero que o pessoal goste do nosso bate-papo. A gente vai falar sobre o que hoje, Dog? Vamos começar falando sobre disciplina. Como que é a sua rotina? Eu treino no dia a dia sozinha, mas já treinei com galera, tenho meu treinador e para desempenho com a galera é bem melhor, né? Um puxa o outro, né? Um puxa o outro. Toda vez que eu tive assim um up muito rápido é porque eu tava treinando em grupo. Até atleta de alto nível, né? A gente pensar em Olimpíadas, eles fazem normalmente os camps com atletas que ele vê que é melhor do que ele. Você precisa ter Porque gente precisa melhor. alguém te desafiando pelo tempo, assim. Por mais que você tenha aquele mindset, tipo, não, preciso melhorar meu tempo, preciso e tudo mais, na hora que tem uma outra pessoa te puxando, é muito diferente. Não é só competitivo, cara. É tipo, cara, o que esse cara tá fazendo melhor do que eu? Preciso chegar no pé dele, ou preciso chegar na frente dele. Não é só competição, é um negócio de tipo, cara, te incentiva mesmo. E isso no dia a dia do trabalho também é legal. Você vê uma pessoa que tá fazendo uma coisa super legal, você se inspirar, né, na liderança e tudo mais. Por isso que eu sempre gosto de trazer as coisas do esporte pro nosso dia a dia corporativo, sabe? Porque tem muito a ver de você estar junto, de um melhorar o outro, um conversa com o outro ali. Cara, você tá puxando mais e tal, o que você tá fazendo que tá dando certo? Essa troca é muito rica. E às vezes no treino, quando você tá desmotivado também, você tem um grupo pra isso, você fala, putz, vai estar todo mundo lá, então eu vou. Você não tá afim de ir, mas você vai. E acho que se o ambiente de trabalho é legal, também tem isso, né? Às vezes tá desmotivado, você tá mesmo cansado, mas aí você fala, putz, mas aquele lugar Isso é legal. tão bacana. Isso é cultura, né? Na empresa é muita cultura de acolhimento, de um estar junto com o outro, que a gente perdeu um pouco com a pandemia, né? De ir pro online. E aí você fala, putz, é super confortável ficar em casa, não pegar trânsito e tudo mais. Mas você acaba perdendo essas relações humanas. Eu tava conversando com alguns diretores de marketing e eles estão falando, cara, é difícil a galera que tá voltando agora, que passou a adolescência na pandemia, tendo aula em casa, online, chegou no mercado de trabalho agora, não consegue olhar no olho para conversar com alguém. Ela não tem essa relação humana, ela perde. Então esse cara prefere ficar só trancado em casa, trabalhando online. E aí você fala, cara, como que eu vou aprender com isso? Porque as relações humanas no dia a dia do trabalho se aprende muito mais do que na faculdade, às vezes. Sim, sem dúvida. Até você achar quem que vai ser seu mentor ou não, é muito nessa troca. E você perde muito no digital. Não tem como falar que não. Né? Eu acho que essa é a maior perda que a gente tem. Por mais que a gente seja, eu sou mais produtivo em casa. Eu não pego o trânsito, gasto menos, tenho mais tempo com a minha família. E o outro lado de aprendizado? Nossa, tem várias coisas que você ganha estando ali presencial ou com outras pessoas. E eu estava lendo o livro Foco, do Daniel Goleman, e ele fala sobre alguns benefícios que tem, inclusive dessa geração que está muito conectada, mas o quanto está perdendo em conexões sociais, então dificuldades de relacionamento, e quanto isso impacta até na configuração mesmo do cérebro. Porque o cérebro ele fica com uma capacidade diferente, nossa, que estava ali, né, acostumado a escrever mesmo, porque ativa outros lugares do cérebro. Exato, cara. Tanto que o Simon Sinek falou que a palavra desse ano é friendship. Tipo, a amizade. Tipo, cara, a gente voltar pra nossa raiz de amizade. E a gente tá perdendo. Pô, imagina quantos relacionamentos os nossos pais se conheceram no trabalho. Indo pro trabalho, ali naquele caminho, se conheceram e virou um casamento, ou virou um negócio, e no digital você acaba perdendo isso, é muito difícil ter essas relações de amizade e tudo mais. E o esporte traz muito isso, eu acho que até essa onda que veio de corrida é muito pra, putz, agora eu tenho uma turma, eu tenho uma planilha, eu vou com a turma com a planilha correr, e aí tem essa troca no dia a dia. Então a gente teve esse boom nos últimos 3 anos de corridas. Você vai aqui em São Paulo, tem corrida todo final de semana. Mais de uma? Mais de uma. É até difícil você montar um cronograma, né?
E você que é triatleta, né? Como que você começou no triatlon? Eu comecei, por acaso, juntando as 3 modalidades. Então, já fazia natação, já fazia corrida antes, e andava de bicicleta. E um dia uma aluna minha, que era triatleta, falou assim, por que você não une as 3 coisas? E eu fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha. Se é difícil uma, por que não complica mais, né? Por que não fazer tudo, né? Vamos lá. E numa aula de natação, um dos amigos ali da natação tinha feito um simulado de triatlon. Eu falei, vou me inscrever nesse negócio. Só que a minha bike nem era de triatlon, minha bike era uma mountain bike. E você foi com ela? Não, eu cheguei em casa e eu falei, lindo, pro meu marido, me inscrevi num simulado de triatlon. Ele, você vai como? Eu falei, não é nadar, pedalar e correr? Eu vou de carro. Vou de carro, depois eu faço o resto. Ele falou, mas você não tem nem a bike. Eu, não pode essa. Até tem, né, o triatlon que é feito com a mountain bike, mas é outra roteiro, categoria, né, outra categoria. Daí ele falou, não, onde você vai tem que ser road ou TT. Aí ele comprou uma bike pra mim. Presentão. Presentão, foi mesmo. Presentão. Na época foi uma road. Eu chegava da minha escola, dava voltas no quarteirão, porque eu tinha uma semana para aprender a andar com sapatilha. Então eu ficava dando voltas no quarteirão em Alphaville, claro que na primeira vez já caí, porque eu não consegui, dei volta, foi maravilhoso. Cheguei na garagem... Clipado é totalmente diferente, outra coisa. Cara. É totalmente diferente. Por isso que tem tanto acidente, cara. Eu vejo tanta gente caindo de bike, é muito do clipado ali, não é só de tipo, putz, você tá clipado, na hora que você tira ali o reflexo, se você não souber direito... Não, já era. E uma coisa, você tá no meio de uma prova, que tá todo mundo ali, é muito mais difícil você cair. Agora, você tá treinando na rua, ou você vai entrar na garagem, sair da garagem, você tá parando e você não consegue desclipar. É onde você lembra da infância de ter as rodinhas, fala, cara, por que eu tirei as rodinhas? Queria rodinha. Nossa, levei vários capotes, assim, bestas, né? Mas foi assim. Aí eu fui lá, fiz um simulado. E como foi o simulado? Tinha que nadar quanto? 750? Eu fiz o short, que era o 750 de natação, 20 quilômetros de bike e 5 quilômetros de corrida. Esse até eu acho que eu toparia fazer um desse um dia. Muito legal. Vamos? 5 km eu consigo correr. Depois dos quintos, começa a cair em pedaços do meu corpo, assim. Será? Cai, cara, porque assim, eu já operei o joelho 2 vezes do menisco e eu tenho osteocondrite no direito. Então, assim, o médico falou, você quer correr? Corre, mas você quer usar uma prótese daqui a pouco? Eu falei, então você me convenceu, acho que não tô afim. Mas depois que eu soube que tem um monte de amigo meu que já põe prótese no quadril, no joelho, eu falei, cara, tá meio normal isso já, né? Então... Já tá o desgaste. Tô começando a reconsiderar essa história. Mas eu continuo só nadando, que é uma paixão de infância, assim, fui me encontrando nos esportes, é natação, né, eu nadei pelo Corinthians quando eu era moleque, foi um esporte que, cara, me achei, é isso, e era a prova de endurance, porque todo mundo era velocista, e eu falei, não, eu sou o cara que aguenta a porrada, tanto que o meu apelido no time era Rocky Balboa. Isso com quantos anos? Comecei com 13 para 14 e fui até os 16 para 17. E aí deu PT nos 2 ombros. Que acontece, é raro, mas acontece muito com um cara de natação. O pessoal da natação sofre muito com articulação de ombro, que é a nossa articulação mais complexa, né? Então, acho que é ombro e joelho, né? Ombro, joelho, o ombro é mais complexo por conta do movimento que tem, né? O joelho, querendo ou não, ele é esse movimento. O ombro, ele tem movimentos, cara, pra tudo que é canto, né? Uma articulação muito complexa. Então, pra dar problema é muito fácil. E aí eu parei de nadar. Eu falei, o que eu vou fazer da vida, né? Eu queria ir pras Olimpíadas, né? Queria nadar a prova de 1.500. Queria. Intenção? Nossa, eu tava treinando, eu estudava. Não era só treinar, eu estudava natação. Eu estudava nutrição, eu estudava meditação na adolescência, sabe? E aí eu empreendia também nessa época, né? Então, finais de semana que eu não tava competindo, eu tava fazendo festa como DJ tocando. E aí... Você fala, que não combina muito, o lifestyle, né? não combinava muito. Então, você fala, putz, eu vou só virar atleta? Aí eu vou fazer o quê? Você podia fazer umas raves à tarde. Tá vendo? Aí eu ia na sua rave. Era mais ou menos nessa pegada. E eu parei de fazer a parte de DJ, né? Parei de fazer evento
Porque montar e desmontar evento, na época eu fazia tudo, não é só chegava lá com o pendrive e tocava. Eu fazia tudo, né? Tinha equipamento de som, de luz, montava tudo. Então você começava meio-dia a montar as coisas pra festa às 10 horas da noite e você ia desmontar só no outro dia. Então era muito desgastante. Aí o que deu? Hernia de disco também. Então você vai vendo que o corpo já é uma carcaça de 80 anos já. Porque foi... A carinha, ó, quem olhar vai achar que ele é novo, gente, mas tá com 79 cara, já. Não, mas tá bem, você tá bem, né, parece? É porque são muitos anos sem dormir, aí eu sei lá, o formol ali... É ao contrário, não dá dica errada pro público. Senão o pessoal vai parar de dormir achando que vai ficar com 79 anos assim. Desse jeito, né, Benjamin Button. Mas das coisas de saúde, assim, pra mim uma das coisas sempre que foi muito difícil é o sono, né, a gente entrar nesse tema de nutrição, hidratação, de seguir rotinas. Para mim, o sono é o mais difícil. Dormir mais do que 6 horas durante a semana é praticamente impossível para mim. Pela rotina que eu tenho de trabalho. De chegar em casa 10, 11 horas da noite e 5 horas sair para nadar. Ou eu escolho dormir mais e esqueço a atividade física, ou continuo com a atividade física e pelo menos tenho equilíbrio sem sono. É complicado isso. Sono é um tema que hoje em dia eu estudo muito, eu gosto muito e vejo quão impacta na nossa vida que a gente nem tem ideia se a gente não estuda sobre isso. E eu já fui a pessoa que falava, não, vamos reduzir o sono para caber mais coisa. Inclusive, eu orientava isso para os meus alunos, para os meus mentorados. Desculpa, gente, eu não tinha a informação completa. E eu pensava, não, vamos dormir um pouquinho menos para caber mais coisas no dia. Então, eu cheguei a acordar às 3h45 da manhã para poder fazer meus treinos e trabalhar. Pedal, que você precisa pedalar muito, é esse horário, né? Porque eu morava em Alphaville, eu pedalava na USP. 5 horas da manhã a gente estava em cima da bike. Então, eu tinha que acordar às 3h45, fazer o pré-treino, colocar tudo no carro, que é aquela função. Ainda bem que nesse horário, pelo menos, não tinha trânsito. E acordava em cima do pedal, né? Na bolinha ali da USP, 500 metros, dando volta ali, parecendo um coelho. Mas depois eu fui entendendo sobre sono. E claro, antes de eu começar a estudar sobre sono, eu sentir na pele impactos do sono. Então teve uma época assim que eu tava muito feliz, treinando super bem. Ia fazer um Ironman 70.3, um meio Iron. E tava, assim, o trabalho tava incrível. Eu acho legal que você falou do short, né? O short é 750. Quanto que é um meio Iron? Só pra vocês entenderem, quem não sabe, pra não precisar entrar no Google, o que é um meio Iron? O meio Iron é a metade de um Iron completo. E a metade são 1.900 metros de natação. Fácil, esse é fácil. Esse é o mais fácil. Mais fácil. Pra você é tranquilo. Depois são 90 quilômetros de pedal. Tá vendo como é mais fácil só 1.900 de natação? É muito. Quando entra no pedal, você fala, meu. 90. Pensa que o full são 180 quilômetros. E 21 quilômetros de corrida. Meia maratona no final. Apenas. O que, quando eu só corria, eu falava assim, gente, já meia maratona, como é que a pessoa vai nadar, pedalar e depois ainda no final correr 21 ou 42 se fizer um full? Que estimulante que é fazer o Iron. Como muda o mindset, né? Como a complicação se torna a dificuldade outra, porque hoje eu acho bem simples. É que assim, eu acho que dependendo da distância, isso para qualquer esporte, vira um negócio muito mais psicológico do que físico. Total. Porque é saber dosar para você não estourar no meio do caminho e ter que parar e não desistir também. Que eu acho que chega um momento ali, você fala, cara, tá doendo tudo, vai cair meu ombro, vai cair meu joelho, minha coluna vai travar. A endorfina tá lá no talo, mas eu sinto muita dor, vou parar. E aí o que te motiva aí é o psicológico. Não, cara, eu tô treinado, é emoção, é articulação querendo fazer uma coisa que quer fazer eu desistir. Aí, de repente, passa a dor. Já ouvi vários casos. Fala, cara, depois que você entra, você fala, para, e você continua. Então, você passa da arrebentação e o negócio volta a funcionar direito. Tem a preparação, e aí também, né, essa dificuldade de superar a preparação, porque
se você não tem a mente boa, você vai se sabotar, então você não vai treinar direito. E a disciplina. Não, obviamente que isso que eu falei todo, de voltar ao normal sem sentir a dor, é porque você tá bem treinado. Então, mas tem gente que quer ir para um meio ou para um full, que é pior ainda. Em um mês, né? Sem treinar, quer queimar etapas. E aí você vai sofrer, porque daí não há mindset que não, adiante, não tem. Aí é corpo, aí o corpo sente mesmo. O corpo vai sentir, você pode até resistir até o final, só que a probabilidade é que você nunca mais faça nenhuma prova. E aí também acho que não adianta, de cadeira de roda, vai, cara, não tem como, vai passar mal, não tem como. E fora que pode acontecer realmente você ter um piripaque no meio do caminho, porque você não treinou, teu corpo não tá preparado para aquilo, você não treinou a alimentação, a suplementação necessária para aquilo, e aí realmente teu corpo vai ceder. E mesmo treinado, tem amigos que falam, depois que eu termino um meio Iron, eu fico quase uma semana com febre praticamente. De tão intenso que o corpo sente de uma maneira que eu fico em estágio febril por uma semana. É bem comum. É muito comum. É muito comum. E fora que você fica muito tempo no sol, muito tempo ao ar livre, aquela insolação, dependendo de onde você está, e realmente cai super. Esse episódio aqui é pra você que pensou fazer o Iron, cara. Olha que só coisa legal. Já desistiu. Já desisti. Se você queria desistir, cara, esse é o episódio pra você. Não, vamos falar das coisas boas, então. Pô, só que de muito legal, terminar é muito legal. Não é muito legal? É muito legal. Você também pode falar quando você terminava ali suas competições. É incrível, né? Autossuperação. E não só o que eu evoluí de uma prova para outra, o que eu evoluí em vários sentidos de um treino para o outro, mas aquela sensação de, mais uma etapa vencida, né? Contra mim. E isso do mindset, eu lembro que uma vez eu estava fazendo um treino de corrida. E treinando ainda, né? Não era a prova. E meu marido também fazia, né? Ironman. Só que ele fazia o full. Eu só fazia o meio. Mas a gente treinava juntos. Tá explicado porque ele te deu a bicicleta. Mas você sabe que eu fiz antes que ele. Mas ele já queria. Ele já queria. Ele falou, então vou incentivar. Entendi. Não, ele já só queria. Um presentinho. E aí eu fui e fiz. Foi estratégico. O cara foi estratégico. Ele gostou, claro. Que depois ele podia comprar a bike X lá, que eu não ia reclamar, porque sempre tem essa história, exatamente. Né? Do cara comprar. Tem bike que é mais caro que carro. Exatamente. E aí o cara vai, fala que foi baratinho pra mulher, quando ela descobre, ela fala, então vou comprar a bolsa, o sapato. Acontece muito. Então em casa não era tudo de dois. 2 bikes, 2 sapatilhas. Mas enfim, eu tava nesse treino de corrida e a gente sempre se encontrava, claro, o nosso pace era diferente, a gente se encontrava depois pra falar como é que foi, né, cada parte do treino. E eu tava correndo, tava difícil, um calor, tava me arrastando, falta de ar, que eu tenho bronquite. E na minha cabeça eu estava já contando pro Rô quanto a minha corrida estava difícil, tinha sido difícil. E eu tava me arrastando. Então eu falei, gente, eu tô criando isso, eu tenho que mudar esse mindset. Vou chegar pra ele e vou falar. Não foi incrível, eu mudei, né? Daí só que foi meio no fim da corrida, faltavam 2 quilômetros só. Mas eu tirei 15 segundos em cada quilômetro só por mudar a minha forma de pensar. Olha o quanto mindset, atitude mental influencia, e não só no esporte, né? No dia a dia, cara. Você acaba não se capacitando, porque você fala, putz, eu acho que eu não consigo fazer isso. Você não vai conseguir mesmo, você já acha. Você já tá falando que não. Você já se convenceu que não, né? Você já se convenceu que não. Tem que ser exatamente o contrário. Cara, eu consigo porque eu consigo fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser. E aí você realmente consegue fazer o que você quiser. Por mais difícil que seja, você não vai desistir. Né? E essa ideia dessa mentalidade mesmo, né? O tal do mindset, o esporte te dá porque você vê resultado. Né? Às vezes no mundo corporativo é difícil você ver o resultado das coisas que você faz logo de cara. O esporte não. É aquele momento do corpo, você sente o corpo, cara, tô exausto, mas que gostoso, porque no dia seguinte você consegue fazer mais. Aí você consegue fazer mais. A não ser quando você lesiona, mas enquanto isso, vai sempre mais. Né? Eu lembro que tinha um conceito, né? Não sei se você já ouviu falar, do headline. Quando a gente tá falando de alta performance, Olimpíada e tudo mais, o que é o headline? É você ter a noção de quanto é o seu máximo de esforço que você pode fazer no treino. E sempre, a partir desse esforço, que é a sua linha vermelha, que você pode ou desmaiar, sair vomitando, que já aconteceu de sair do treino, pegar o baldinho e vomitar. Não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu de tanto esforço que a gente estava fazendo no treino. Cada dia se superar essa headline. Então,
cara, cheguei aqui, eu fiz meu melhor tempo, como que eu passo pro próximo? O que eu vou fazer? Eu tenho que fazer mais musculação? Tenho que fazer outro tipo de alimentação? O Dormir sono, mais. tem que dormir mais? Quais são os fatores para superar essa minha linha vermelha desse último treino que eu fiz para tentar superar? Então, red line, assim, é um negócio que fala, cara, é coisa de louco. Como que eu faço isso pro mundo corporativo? É tipo, eu entreguei meu melhor. Como que eu posso fazer mais do que isso? É E o mais do que isso? 1% melhor melhor. a cada dia. É exatamente isso, é o headline. E como você usa só do esporte, o esporte é bom porque você vai sentindo fisicamente. Né? No dia a dia que você está no escritório, no computador e tudo mais, às vezes você sente a exaustão de estar na frente da planilha por muito tempo, ou montando apresentações, e aí você acaba não sentindo tanto esses resultados do seu esforço. Acho que esse é o grande desafio no dia a dia. Mas tem uma forma de fazer isso que é o que eu oriento os meus mentorados. Muitas vezes a gente vê o resultado final que nós desejamos, então qual que é o meu objetivo, qual que é a minha meta, e a gente fica com foco lá. Só que o ideal é a gente colocar submetas, o passo a passo para eu chegar lá, porque às vezes a gente faz isso, né? Os milestones, o passo a passo, mas a gente não comemora cada coisa que fez. Então você olhar para aquilo, tá? Eu quero chegar lá, mas se eu der um passo já é uma conquista. Isso vai alimentando dessa forma que a gente está falando, que dá aquela coisa de, eu vi o resultado. Porque hoje eu parei, me dediquei, tive disciplina para fazer tal coisa, fiz, é um check. E Deu aí, certo. como é que eu fiz isso? O que eu posso amanhã, então, incrementar? Fazer mais rápido, fazer melhor, fazer gastando menos energia, com mais eficiência, menos recursos. Alguma forma eu posso melhorar a performance disso. E aí você vai aprendendo também no caminho. Então, uma das formas é isso, porque senão a gente tem projetos, às vezes, o resultado demora anos para ver. E se você não se alimenta no caminho, o que a maioria faz? Desiste. Né? Já tem essa grande... Um estudo que diz... Brincadeira. Mas é piada de bastidores, né? Que a gente tava falando de estudos. A pessoa fala, segundo o estudo, aí você vai pesquisar o estudo que nunca existiu, cara. Presta atenção, próxima vez que alguém falar, pega essa lição de casa. Próxima vez que falar, segundo o estudo... Pede para essa pessoa referenciar esse estudo para você pesquisar, por favor. Não cai em estudos, não cai em estudos hoje inexistentes. Em dia, pois é. Mas tem um estudo. Não é um estudo, mas a frase que eu esqueci, porque a gente começou a brincar e eu não lembro qual que é. É raro, mas acontece muito isso nesse podcast, Ale, desculpa. Mas tudo bem, a hora que eu lembrar eu falo, mas era uma frase, enfim. Mas vamos voltar, a gente abriu caixinha de perguntas no nosso Instagram hoje para continuar essa conversa aqui, ela ser mais sensata, né? Vou falar sensata, para não virar só uma conversa de bar. O que perguntaram para você, pra gente tacar aqui pra nossa roda de conversa? Tiveram algumas coisas, então vamos lá na primeira, que, como a gente estava falando de esporte, continuar ali, depois a gente pode fazer uma mescla, né, de esporte com negócios, com liderança. Qual foi a maior dificuldade que você passou no esporte até hoje? Quando você tá no limite do limite do limite, treinando muito forte, querendo chegar naquele resultado, que no caso era o sul-americano, né? Eu tava no brasileiro já, e aí você se lesionar. Lesão é fogo, né? Porque você fala, cara, eu tô dando o meu máximo dia após dia. Eu treinava muito mais que todo mundo, porque, imagina, eu tava com os velocistas, eu nadava prova de 1.500, 800, 400. Então, o meu treino tinha muito mais volume que todo mundo. Então, todo mundo terminava e eu tava lá sozinho e continuava. E aí, eu comecei a nadar muito tarde. O pessoal começou a nadar com 8 anos de idade, 9. Eu comecei com 12 para 13. Então, eu já entrei no... Quase se aposentando. Exato. Não, é que assim, o pessoal começa muito cedo, Sim, então aprende a nadar com técnica diferente muito cedo. Eu jogava tênis antes. E aí, como eu lesionei o joelho... Ombro. Aí o médico falou, vem. tênis não vai ser bom pra você, vai pra natação. O cara que já tem mentalidade competitiva, aí o que ele era competitivo no tênis foi competitivo, molequinho, competitivo na natação. E aí, cara, quando você vai cada vez melhorando, e vem a lesão, eu acho que é a pior coisa. Porque você fala, cara, o que eu faço? Eu acho que a pior situação do atleta é a lesão. Porque você fala, cara, não tem o que fazer. Eu sou obrigado a parar. Eu sou obrigado a, talvez, desistir do meu sonho. Porque, dependendo da lesão, não vai voltar. Que foi o que aconteceu comigo. A minha lesão virou... Eu não quis sentir aguda. Eu falei, vou continuar porque é uma dor muscular. Não fui ver.
Hoje em dia, a primeira dor que o cara já sente no treino, mudou muito isso de 20 e poucos anos pra cá. Ele já sente a dor, já vai no físio, já vai ver o que tá acontecendo. O meu caso, pra ficar o mínimo possível, eu sentia a dor, né? fazia todos os exercícios para prevenção, mas não fui atrás. O time não foi atrás ver o que tá acontecendo. Eu só sentia a dor e falei, cara, eu aguento o tranco. Rock Balboa, né? Então, aguento o tranco. Aí chegou na final do Brasileiro, fui nadar 800, quase não terminei a prova de dor. Aí fui no médico ver. Aí o médico falou, cara, é crônico. Aí já tinha passado Cara, do momento. com 15 anos, falar que é crônico, você fala, putz, já era. Aí beleza, aí parei. Falei, não, agora eu vou fazer tratamento e tudo mais, ver qual é que é. Mas quando é crônico, o ombro, tendinite, ela não volta nunca mais ao normal. Então, se eu tivesse 1 ano antes, me precavido, tivesse feito direito, talvez poderia ter mudado toda a minha trajetória. Talvez a gente não estaria nem aqui. A gente poderia falar de outra coisa, sabe? Então, essa foi a parte mais difícil, lesão, cara. Acho que... Olha, mas isso eu acho que dá para até fazer um gancho pro corporativo, que é as pessoas não pararem antes de ter um burnout. Porque fica, não, vai mais, dá mais, eu consigo. A pessoa já tá ali, né? Já não dorme direito, nível de estresse altíssimo, já não se alimenta bem, come ali trabalhando, acho que isso é normal. E aí o que o burnout faz é te parar, porque você não consegue ir mais, né? Você pode querer, só que você não consegue. E fora que fica sequelas. Então, às vezes a pessoa volta, mas ela não volta igual a performance que ela tinha antes. Então, fica a dica. É até mais difícil, porque quando você sente o físico, o burnout, até você chegar, tem muita gente que fala, cara, eu não sentia o físico, eu sentia que eu não estava mais tendo concentração, não conseguia mais dormir direito. Fisicamente, até você perceber que pode chegar num burnout, é diferente de uma natação você sentir no ombro. É diferente, mas mesmo assim, porque a gente tem um preconceito do que é a nossa mentalidade, né? Então, assim, não, eu aguento mais. Dor mental, né? Cara, eu só tô cansado. E aí você vai mais, e mais, e mais. Quando você vê, já não tem mais volta. Esse é o problema. Então, mas tem algumas coisas físicas que muitas vezes não dá... dor de estômago, a pessoa acha que é normal ter dor de estômago, ter intestino funcionando mal, ter manchas no corpo. É o físico. Só que a pessoa acha burnout, que é outra gente, coisa. Não sabe. Aqueles começam... Você tá descrevendo? Eu acho que eu tô... Talvez você precise dormir mais, só isso. É só apenas, cara. O sono para longevidade, né? Falam muito que tá atrelado ao Alzheimer, por exemplo. As pessoas que dormiram pouco, né, não conseguem absorver tanta memória, né? Porque o cérebro precisa disso e acabam desenvolvendo doenças lá na frente. Eu falo, entendi, cara. O que eu posso fazer se eu não consigo dormir, o que eu faço? Cara, não, você vai ter que dormir. Em algum momento vai dar um piripaque. O médico já me falou isso. Pior que a conta vem, né? A conta vem, tem um livro que é Por que Nós Dormimos, do Matt Walker. Ele é um super especialista e pesquisador sobre sono, e é deste tamanho o livro, mas é muito interessante. E lá ele fala tudo o que acontece durante o sono, por que é importante cada fase do sono e por que as 8 horas. Aquele sono, REM, profundo, ele acontece de formas diferentes ao longo da nossa noite de sono. E se o nosso reloginho biológico está funcionando direitinho, então tem o horarinho certinho ali. Então, se a gente come alguma parte desse momento, aquilo não vai acontecer. Então, é a mesma coisa que depois aqui a gente fecha, o pessoal da manutenção vai chegar, da limpeza vai chegar, só que ao invés eles fazerem tudo que precisa em 8 horas, eles vão fazer em 6, em 4. Não vai ficar direito. Igual. Não faz direito. Então, é igual, então impacta. Mas você usa Garmin, por exemplo, algum tracker de sono? Não mais. Já chegou a usar? Já. Você chegou a fazer algumas análises? Eu fiz algumas análises já com o meu sono, que eu achei até interessante, que você falou do REM, das fases do sono. Então, às vezes, mesmo dormindo 5 horas, 6 horas, eu tenho mais sono REM, tipo dá 1h50 às vezes, 1h40 de sono REM, do que dias que às vezes eu durmo 8, 9 final de semana, aí ele bate 40 minutos de REM, 30 minutos de REM. Então, depende muito desse desbalanço que você tem durante a semana, você não consegue recuperar durante o final de semana. Isso eu já tenho plena consciência já. Não adianta você dormir 12 horas não vai depois. Recuperar, não vai recuperar.
E é muito louco como o corpo se condiciona. Você fala, cara, não, eu preciso dessa 1h30 aqui de sono REM por dia. Você vai apagar e você vai ter esse daqui nessas 5 horas que você tem disponíveis. E a gente vai se adaptando, que o ponto é que não é só o sono REM, né? Cada uma daquelas fases, ela tem um porquê de existir, coisas diferentes acontecem. Então, os dispositivos são legais para a gente ter uma noção, leve ideia, mas eles são bem imprecisos. Então, quando a gente estuda sobre isso, vê que hoje em dia não tem nenhuma tecnologia ainda para realmente ver o sono. A não ser quando você faz aquele polissonografia, que eu já fiz. Gente, não tem como dormir bem daquele jeito, exatamente né? o que eu ia falar, cara. Eu fiz, eu falei, não vale, não tem como valer. É que daí vê outros 300 aspectos. 300 mil eletrodos na cabeça, você não consegue encostar no nariz, no dedo. Ah, não tem como você dormir direito. Eu falei, não vale. Como? Não vale, não tem como. Eu falei, quando eu fui fazer, eu falei, gente, mas o que vão olhar aqui? Meu sono vai ser péssimo, acordei várias vezes, tive que ir no banheiro, chamei a moça pra tirar aquele capacete, aquele monte de... Não, você vai com aquele monte de fio, né? Fui com aquele monte de fio no banheiro, mas são outras coisas que eles olham, se tem apneia, se ronca, como é que é a tua respiração, porque se você entrou no sono REM ou não, até eles veem aquilo, mas claro que aquilo não vai ser o seu normal, né? Falando de exames, né, acho que é legal assim, falar de saúde, que tipo de exame você fez já, falando de esporte, para tentar melhorar a performance? Eu fiz... um que eu achei bem bacana, que é para ver a força nos membros. Então, força de adução, abdução, de flexão e extensão das pernas. Porque talvez você compense. Então, isso é legal. Outra coisa na bike também, para ver se você consegue colocar a mesma potência nos dois lados. Então, você pode começar a treinar, caso tenha alguma irregularidade. E normalmente temos. Que a gente normalmente sim, mas eu sou bem simétrica. Que legal, que bom. Porque acho que eu trabalho muito a consciência corporal. A natação te trouxe isso, né? Acho que de base. Eu acho que o que me Porque deu... se você dá uma pernada diferente, ali você já nada meio torto. Meio torto, mas eu acho que eu nadava torto. Quando eu comecei a nadar, acho que eu nadava torto. Eu corrigi muito a natação. Então, acho que talvez você não, que já veio dessa base. Mas eu acho que o yoga me deu muita consciência corporal. Porque você tá ali respirando, mentalizando, observando o corpo. Então isso, e lá, como né, você faz de um lado, depois compensa, você consegue perceber qual a diferença de um lado e do outro. Com relação à força, flexibilidade, alongamento. Então, quando eu fiz esses testes, eu vi que eu tinha uma boa simetria. Que é ótimo, né? Bom, daqueles de VO2 máximo, né? É mais de correr. Esse é legal, esse é legal. Então, esse é bacana também. É difícil, né? Que chega uma hora ali que você fala, cara, tá com a máscara correndo. E ele vai, mais. E você fala, não vou parar, porque quem é competitivo, você fala, não vou zerar esse negócio aqui. Você tem certeza? Parece Darth Vader falando, né? O negócio já tá assim, você eu vou conseguir. Eu vou. Qual que é o máximo dessa esteira? Eu vou passar do máximo. Exatamente. Qual que foi a melhor aqui? Nem que seja um negocinho. Aí você fica um segundo ali e você fala... O comparativo é horrível, né, cara? Você fala, não, eu prefiro comparar comigo mesmo. Eu fiz esse exame, eu vou fazer daqui 6 meses, eu vou fazer de novo. Beleza? É a melhor coisa. É a melhor coisa. Porque se você pegar outra pessoa... Cara, é outra fisiologia, é outra parada, cara. É outra realidade, você não sabe a realidade da pessoa. Você, de repente, tem filho, acorda às 3 horas da manhã pra pegar o ônibus, sei lá, né, qual é a tua realidade. O outro dorme, tem alimentação incrível, só treina. Não dá pra comparar, não tem como comparar. Teve mais algum outro? Disciplina. Fale sobre disciplina. Então tá. O que o esporte desenvolve disciplina? Como é que você pode usar isso no mundo corporativo? Acho que assim... O fato de você levantar da cama e sentir que você vai fazer algo que vai te fazer bem depois, essa é o resultado da disciplina. Né? Porque você ia acordar todo dia mesmo cansado, você fala, putz, eu não dormi direito. Mas mesmo assim eu vou... Frio. Quando tá frio. Quando tá frio eu gosto. Você gosta? Eu gosto. De levantar cedo? Eu gosto. Porque eu odeio levantar suando já. Você chega na academia suado já. Vou a pézinho. Que é o que tá acontecendo, você fala, cara, eu chego hoje em suado dia. já, meu. Então eu tô com saudade do friozinho. É mais difícil, por exemplo, quando eu nadava em piscina aberta, aí tá 14 graus, pra você entrar na piscina é meio dolorido. Né? 12 graus. Aí é mais agradável quando é piscina aberta. Mas, cara, pra mim isso nunca foi um desafio, assim. Eu ia mesmo assim, porque eu gosto tanto do que eu tô fazendo, eu
bora fazer, sabe? Eu acho Mas que é como muito... chegar até essa sensação de gostar? Porque talvez pra gente seja fácil agora, né? Porque a gente já gosta. Mas e antes? Como, você lembra como que era? Porque assim, eu sempre gostei tanto de esporte e eu sempre soube que se eu fizesse algo repetitivo várias vezes... Não é, são 21 dias. Não é, muito mais tempo, né? 21 dias é lenda urbana, né? Tem gente que é por muito menos. Tem gente que a partir do terceiro dia já implementa uma rotina nova. E já depende muda do a coisa. hábito. Exato. Tem, tipo, vou beber 5 litros de água por dia. Obviamente, você vai demorar muito mais tempo pra você conseguir. Vou beber 5 litros de cerveja por dia. Tem gente que também consegue. desenvolve rápido esse hábito. Esse é rápido, no Brasil, principalmente. Então, cara, eu acho que, pra mim, quando bate a disciplina, é eu ter essa noção de que se eu fizer algo muitas vezes, por um longo período de tempo, eu vou chegar num resultado que eu tô esperando. Isso pra qualquer coisa. Então, essa mentalidade de tipo, se eu for disciplinado aqui, eu consigo me destacar em algo que eu vou fazer. Seja ler mais livros e ter um conhecimento melhor e até passar isso para outras pessoas e eu me melhorar como profissional, como pessoa. Se eu for dormir mais, né, que é uma meta da vida, essa tá difícil. O quanto eu vou conseguir, né, de melhoria na minha vida, no meu bem-estar, na minha saúde. Então, esse quesito, assim, de tipo, eu vou me dispor a fazer isso porque eu sei que vou chegar no resultado se eu fizer isso repetidamente. Que eu sei que tem coisas... Eu tenho essa plena consciência de que, desde de moleque, eu falo, eu não sou talentoso em praticamente nada. Eu falo, eu não tenho talento. Eu tenho força de vontade. E a força de vontade é a disciplina. Tipo, eu não sou bom nisso, mas eu consigo fazer bem isso se eu tiver disciplina. E isso é um condicionamento meu desde criança. Eu falei, cara, eu não tenho talento pra nadar direito, mas se eu fizer força e me esforçar, e ir todo dia, treinar mais do que todo mundo, aí eu consigo chegar nesses caras que têm talento. Porque dificilmente esse cara vai ter a mesma força de vontade do que eu. Porque o cara, quando é talentoso, ele é displicente normalmente. É muito difícil um cara ser talentoso e disciplinado. É muito difícil. Porque o talento dele compensa ele não ter disciplina. Ele acha que ele não precisa fazer nada porque ele já tem talento. O próprio Michael Phelps falou, cara, eu não me acho talentoso, apesar das pessoas acharem que sou talentoso. É que o pouco de talento que eu tinha a mais do que as pessoas, eu era 800 vezes mais disciplinado que todo mundo. Michael Jordan também, né? Mesma coisa. Mesma coisa. O cara chegou e falou, o que o pessoal não tá fazendo que eu posso fazer? Domingo é o day off. Não vou fazer day off. Então, em época de Olimpíadas, né, meu preparo para as Olimpíadas, eu não vou fazer day off. Os caras, não, é loucura, seu corpo precisa disso. Não, eu condiciono meu corpo, durmo direito, faço os treinos tudo certinho, de não precisar, com alimentação e tudo mais, não precisar desse dia. Enquanto tá todo mundo dormindo, eu tô melhorando. Aí você fala, putz, é o famoso, né, trabalho enquanto eles dormem. É tipo isso. Exato. Cara, se você quer um resultado diferente do que todo mundo tá fazendo, você tem que fazer coisas diferentes do que todo mundo faz. Que hoje em dia eu acho que é o contrário. Você precisa dormir, precisa fazer pausa, porque é o que ninguém tá fazendo. Se alimentar bem. Tem que ter esse equilíbrio. Tem que ter esse equilíbrio. É importante. Eu acho que a disciplina é muito disso. É de você falar, então, beleza, eu não tenho talento pra isso. Ou às vezes eu tenho talento, mas eu quero ser o melhor do mundo em alguma coisa. E você se dispor a sempre fazer a mesma coisa e sempre pensar no headline que eu falei, de melhorar cada vez mais. É essa a disciplina, é esse mindset que eu tenho desde muito cedo, de tipo, cara, eu preciso fazer cada vez mais, estudar cada vez mais, e conhecer mais gente, e minha vida foi levada desse jeito, sabe? Pra mim, esses dias, as pessoas falam que meu sobrenome é disciplina, quando pensam em mim é disciplina, porque eu realmente sou uma pessoa muito disciplinada em tudo. Para mim é muito fácil. Precisa mudar a alimentação? Eu vou mudar. Precisa dormir mais ou dormir menos? Eu vou. O que precisa fazer para eu ter o resultado que eu quero? Para mim é muito simples. E fiquei pensando por um tempo, falei, da onde vem? Será que sempre foi assim, né? Fui buscando lá atrás. E aí eu cheguei ao fato do meu pai. Quando eu era criança, ele era muito exigente e só vai ter sobremesa e suco se comer tudo. Só vai brincar se fizer a lição de casa. Só vai descansar se guardar os brinquedos. Então, desde muito cedo, eu aprendi a postergar a recompensa. Exatamente. Eu fui treinada a ser disciplinada.
Então, primeiro o que precisa ser feito para depois colher os frutos. Então, para mim, isso é muito fácil. Então, preciso fazer isso porque eu quero viver bem, muito, mas bem, porque eu não quero ser doente. Então, eu faço isso agora. Eu preciso dormir cedo, vou abrir mão de bebida, de balada, de escola. Para mim, tá ótimo. Então, postergar a recompensa, o autocontrole. É interessante você puxar os pais nessa participação, porque agora eu fiquei lembrando, né? Porque minha mãe muito que não dava esses limites assim, né? Como eu fui treinado para ser hiperativo, né? Porque eu fazia tênis, piano, inglês, fazia 1000 coisas ao mesmo tempo. Você já tinha agenda de gente grande. Desde pequenininho, botava coisa pra fazer, né? Essa criança não pode ficar em casa jogando videogame, né? Então, era muito nessa. Mas meu pai sempre foi aquele cara que virava à noite trabalhando, direto. Eu via meu pai até 3 horas da manhã trabalhando, às 11 ia trabalhar no escritório dele. E aí, eu falei, cara, não quero ser que nem meu pai, né? Eu falei, não vou fazer direito porque eu não quero ser que nem meu pai. Só que eu fui pior quando eu comecei. Eu virei muito mais noite do que meu pai. Na hora que eu comecei a trocar ideia com ele falou, não, eu parava ali umas 2, 3, eu parava e ia dormir. E o que eu já virei de noite trabalhando, cara, é incontável. Então, aquela história, tipo, não vou fazer a mesma coisa por causa do meu pai, que foi aquele exemplo, mas aquilo dali, putz, olha o esforço que ele tá fazendo pra dar uma vida melhor pra minha família, né? E isso, agora você puxando, né, da onde você tem essas referências de família, foi muito disso. Foi, por exemplo, não era, filho, eu tô aqui... Não. Cara, eu só via que ele tava no escritório dele ali trabalhando. Eu não tinha esses contatos muito, eu jantava um pouquinho ali, meu pai já se fechava e, cara, trabalhando. Então, essas referências que a gente tem inicial é a importância que a gente tem com os filhos, né? De dar esse exemplo, que às vezes a criança, ela só imita mesmo, cara. É super esponja, a criança é esponja. Ela só imita mesmo, por mais que você pode falar, né? Criança, não usa celular, aí o pai tá ali no celular. Criança, não usa o celular, aí o pai tá aqui. Aí você fala, pô, o que o filho vai querer fazer? A mesma coisa, vai ficar no celular? Não, tem um tempo de qualidade com o filho ali, curta esse momento com ele, aí ele vai falar, puto, beleza, eu não preciso do celular toda hora. E é por isso que a gente tem essa cultura de trabalhar muito, né, porque nós fomos criados pensando que para ter sucesso, você tem que trabalhar muito. Então a gente tem dificuldade, mesmo sabendo da importância, de ter esse equilíbrio. Todos nós, eu também, apesar de eu ensinar isso, de eu passar isso para os meus mentorados, foi um esforço muito grande porque eu me sentia culpada de não estar trabalhando. Então eu fui tendo que readequar a minha rotina aos poucos. Porque apesar de eu saber todos os estudos e as pesquisas que mostravam, mais sérios nesse caso, era muito difícil, porque nós somos condicionados a isso. Se eu não trabalhar, né, muito, e se eu ficar aqui, vou ler um livro, vou comer bem, vou parar para fazer um lanchinho, não, eu não vou ter sucesso. E é isso que a gente precisa mudar, essa cultura, porque o que nós estamos tendo hoje em dia é uma sociedade doente. É uma sociedade doente. Eu ouvi um podcast uns tempos desses, era um cara que estava fazendo um comparativo, né? Você não pode nem ser o Tim Ferriss, não sei se você conhece, que trabalha apenas 4 horas na semana, que é tipo... Que não existe. Você fala, não, beleza, ele trouxe uma mensagem nesse livro, se você não leu, não tem 4 horas só, tá, gente? Aquilo foi só pra chamar uma atenção. Ou Gary Vaynerchuk, que é outro cara de marketing, tem um monte de empresa, que é, tipo... Trabalho 20 horas por dia. Você tem que ter um medo caminho ali. Qual que é o seu equilíbrio? E aí, só você mesmo sabe qual que é o seu limite. E você ir se testando, tipo, eu funcionei melhor esse dia, eu fui super produtivo porque eu cheguei e fiz isso, tal, não sei o quê. E escrever isso, que eu acho que uma das coisas que a gente menos faz é reportar para você mesmo, fazer um journaling, né? Fazer um diário do que você tá fazendo. Esse dia eu fui bom. Deu certo, né? Deu certo. E eu lembro, quando eu nadava, eu tenho agenda até hoje, dessa época, de todos os treinos, era obrigação nossa terminar o treino, não antes, terminar o treino e repassar o treino e colocar todos os tempos que a gente fez, de todas as séries. É porque ali você já vê os erros, os acertos, os aprendizados. Eu sou da época de correr assim. Puta, cara, era muito mais difícil. Hoje tá tudo no Garmin, cara. Você coloca aqui e tem todo... Daqui a pouco o Garmin faz o treino pra você. Já não sei se você sabe. Ele tem o Garmin Coach. Não, eu sei, mas daqui a pouco você deixa ele... Não, então, eu tenho essa piada com uns amigos meus que correm às 4 horas da manhã. Eu falo, você pega o seu cachorro, coloca o Garmin no cachorro e tá falando que tá correndo. Não acredito que você acorda às 4 horas da manhã e ele fica correndo lá no Ibira, né?
Duvido que é você esse horário. Eu quero ver o pace, qual que é. Pace de 3,5. Isso o pace do cachorro. É o pitbull correndo, não é você, tá louco? Brincadeiras à parte, mas essa história de você escrever o que você tá fazendo, até pra você saber, putz, esse dia eu me alimentei mal. Isso por 3 dias ou 4 dias me fez mal, porque eu dormi mal, não tive concentração. Aí você consegue entender como você funcionava melhor. E quais os pontos, putz, se eu fizer isso, eu sei que deu certo. Sem você retratar isso, escrever o que você fez, né, sem fazer esse diário, é muito difícil você melhorar. Isso é uma das coisas muito difíceis de fazer. Exatamente. Porque a gente tá num looping, assim, né? Num ciclo de preciso fazer, que é um dia após o outro, uma coisa após outra, a gente não para pensar o que foi legal, o que não foi legal, o que poderia ter sido diferente, o que eu aprendi, o que eu tenho que repetir porque foi muito legal, o que eu tenho que deixar de fazer. As pessoas ficam um dia após o outro e não tem esse momento de reflexão. E aí surgiu a inteligência artificial agora, que você pode só falar para ela monta esse diário para você. Fica a dica. Só no ChatGPT, de graça, você não vai gastar nada de fazer isso. Tipo, hoje eu fiz isso de manhã, me comi isso, tomei tanto de água, tal. Faz esse jornal 1 dia, 2, 3. A partir do 5º, cara, ele vai criar essa sua rotina e você vai ver exatamente. Pede para fazer um gráfico depois. Faz um gráfico para eu saber que dia que eu fui melhor de produtividade ou não. Use a ferramenta que está aqui ao nosso favor para fazer uma coisa... Tecnologia. Já que eu não tenho tempo de escrever, que realmente escrever, chega uma hora que você fala, cara, não tenho mais saco, porque eu passei o dia escrevendo e-mails, escrevendo propostas, fazendo um monte de relatório. Não vou fazer mais um meu diário do dia. Ali. Mas uma coisa que eu acho que isso é... Dessa forma, você tem muitos mais dados e depois você consegue fazer, né, um gráfico, um comparativo, tirar ali análises. Fácil, cara, que você vai falar 5 minutos, de manhã eu comi isso, no almoço eu comi isso, hoje eu dormi 5 horas segundo o meu Garmin, eu não sei o que... Ao invés de ficar nas redes sociais, faz isso. Exato, cara, 5 minutinhos. Mas escrever é uma coisa boa, inclusive é uma habilidade do futuro, escrever. Porque a gente está se perdendo, mas ativa uma outra parte do cérebro. Então, não digo fazer um journal com todos esses dados, mas tipo, algum aprendizado do final do dia. Então, pensa no dia, como é que foi? O que eu levo desse dia? Isso é bacana também, até para aquilo que a gente falou de comemorando os passos. Então, qual passo que eu dei? Por que eu sou grato? Eu não gosto muito, né, sou grato, de namastê, mas de genuíno, de eu dou valor a isso daqui que eu tive, ou que aconteceu, ou que eu senti, ou que colocar isso é muito legal para você ir vendo sua jornada. E depois é legal você voltar no final do ano e olhar tudo que você passou. Então isso é uma ferramenta bem legal que eu falo para os meus alunos, meus mentorados fazerem. Ativa uma parte diferente do cérebro, que é diferente de digitar, uma parte diferente dos olhos, retinas e memória, e depois você pode ali olhar também, é bacana. Claro que se tiver num documento você pode fazer isso também, mas o visual é outra coisa, né? O fato de você escrever é que nem você tá na sala de aula, né? E aí você tá absorvendo aqueles conteúdos todos. Quando você tá ao mesmo tempo escrevendo, você já viu que você lembra muito mais das coisas que você aprendeu na aula do que quando você não tá escrevendo? É exatamente isso, né? Querendo ou não, o fato de pensar a escrita e fazer o negócio ali, né? Putz, estou resumindo, estou prestando atenção, tá, não sei o quê. Ajuda, né, a nossa memória... Na fixação. A fixação, cara. Não só o sono, né? Além do sono, né? O sono é importante para a memória. Eu acho que você é a segunda pessoa que a gente martela muito esse assunto. Tem uma amiga minha psicóloga que nada comigo também, que fala muito disso. Cara, se você vai ter um piripaque. Eu sei quanto você tá nadando aí. Se você não dormir direito, eu sei que um dia você uma hora seu corpo vai sentir. A história que eu ia contar. Que teve uma época que eu tava assim, nossa, treinando muito, tava muito legal, tava super feliz, minha performance tava ótima, tava subindo. No trabalho também tava muito legal, surgindo mais coisas. E aí você fala assim, não, tudo bem, te dou uma mentoria às 6 da manhã. Não, tudo bem, te dou uma aula personal às 5 da manhã. E foi indo, né? Cada vez eu dormindo mais. E aí, aquilo que tava assim, de repente, despencou. Eu não aguentava mais feliz, tava super feliz. Não é que eu não aguentava mais de sentir estressada. Não, eu não rendia mais.
eu não conseguia mais ter foco, meu rendimento no treino começou a cair, e aí eu tive um overtraining, e foi por falta de sono. Comecei a readequar, não é de uma hora para outra, você tem que ir readequando. Hoje eu tenho uma rotina que eu entendo que é bem equilibrada, porque eu consigo treinar, eu consigo estudar, eu consigo ler, eu consigo trabalhar, consigo fazer minhas pausas, coloquei várias coisas, mas foi aos poucos, para daí também conseguir fazer as 8 horas de sono. Então não é de uma hora para outra. Essa sua jornada, Lê, até pra gente entender, como que você começou a pensar essa parte de mentoria, o esporte, como você embutiu isso na sua rotina? O que aconteceu na sua vida? Eu dei uma zapeada de leve, mas me conta, como que você entrou nessa? Não sei o que você chegou... Não vi nada, eu só tô super curioso, assim. Me conta como que você chegou na Lê de hoje. Bom, eu me formei em Direito e fui trabalhar no mercado financeiro. E eu queria super ser a presidente do banco. E eu tive uma carreira meteórica, assim, foi rápido. E enquanto os meus amigos estavam ali fazendo estágios não remunerados, eu já tinha uns bônus poupudos. Só que eu comecei a olhar ao redor, assim, ver as pessoas que eu queria ser, e aí era todo mundo fora de forma, estressadíssimo, ficava até tarde no banco, não queriam ir para casa porque não tinha um relacionamento bom, a maioria estava assim. E eu comecei a me questionar se era isso que eu queria na vida. Porque é óbvio, né, se eles estão assim, se eu fosse fazer a mesma coisa, eu estaria do mesmo jeito. Foi quando eu resolvi fazer a minha primeira mudança de carreira, que daí eu saí da Avenida Paulista para ir morar na Praia do Forte, com 2.000 habitantes. Foi aquela história, vou vender miçangas na Bahia. Eu não sabia nem o que eu ia fazer. Eu tinha dinheiro, vendi minha casa, vendi tudo, comprei uma casa maravilhosa na Praia do Forte, fui com dinheiro e o que eu ia fazer, né? Na época, também, uma das coisas que decidiu a gente fazer isso, era meu primeiro marido, tô no terceiro agora, que pique. Mas era como era o meu primeiro marido, que também ele tinha lojas em shopping, confecção, super jovem, teve uma beira de burnout na época. E a gente viu que tinha que mudar estilo de vida, e a gente foi para Praia do Forte. Em um mês nós estávamos assim bronzeados, a gente só jogava frescobol, surfava, né? Então estávamos bronzeados, malhados e entediados, né? Porque a gente foi mudando, buscando qualidade de vida, mas o que a gente ia fazer da vida? Nessa época nós conhecemos um cara que morava lá e ele tinha um negócio, ele tinha uma oportunidade de negócio, na verdade, que era levar turistas para a Praia do Forte. Só que ele não tinha dinheiro, ele não tinha carro, ele não tinha nada. Ele tinha o negócio. Não, ele já tinha contato, as pessoas iam chegar, já tinha data. Só que não tinha nada, recurso, nada. E nós tínhamos. Então a gente abriu o Centro Turístico da Praia do Forte, que foi uma ideia que eu tive olhando a Praia do Forte, que recebia muito turista estrangeiro, mas não tinha nada de apoio, de infraestrutura. Então, nós abrimos o centro turístico, onde fazia transporte, reservava hotéis, passeios, fazia câmbio. E em um ano, eu já ganhava mais do que eu ganhava no banco. Só que também trabalhava mais do que trabalhava no banco. Porque eu trabalhava sábado, domingo, feriado, de manhã, à tarde, à noite, férias. Vida de empreendedor. Vida de empreendedor. E uma coisa que eu falo, eu mudei para lá, né, fisicamente, mas o meu comportamento não mudou. O que eu tinha que mudar não era de lugar, era de comportamento. E aí demorou um tempo até eu ter essa consciência. Ali eu comecei um pouco a mudar o meu jeito de ser, até que eu consegui um pouco mais de equilíbrio. E aí eu comecei a ficar bronzeada de novo, porque eu virei, né, cor de escritório. E tava tudo bem, maravilhoso, já tinha me separado, já tinha casado de novo e me separei de novo. Mas eu continuava ali. Continuando lá. Continuei ali, continuei com a sociedade, com o meu ex-primeiro marido, com essa outra pessoa. E só que daí eu comecei a me perguntar, por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Tem dinheiro, tá legal, mas e aí, né? Eu quero dar mais pro mundo. Bateu aquela história, né? Tem um dinheiro, mas e o propósito disso tudo? Hoje em dia a gente sabe que é propósito, na época era uma inquietação. Era uma inquietude, comecei a ver se eu podia fazer alguma coisa voluntária. Eu queria ir trabalhar na África.
Mas sabe que não é muito simples assim, né? Você tem que pagar para ir. E eu não conseguia. E eu queria trabalhar na ONU. E comecei a ver alguma forma de ajudar o mundo. Foi pro extremo. Foi. Falei, eu quero fazer alguma coisa pelo mundo. E resolvi vender minha parte na sociedade, vendi minha casa, vendi tudo de novo. Aí foi minha segunda transição. E eu fiquei de tudo que eu tinha na vida com uma mala. Todo o resto eu me desfiz. Ou eu doei, total. Ou eu vendi e fiquei com uma mala. Deu um reset. Um reset. Pum, vamos ver o que a gente vai fazer agora. Exato. E aí voltou para São Paulo? Não, fui viajar o mundo. Fiz aí sim um sabático. Durou 6 meses. Então, ninguém faz um ano, cara. Eu nunca vi uma pessoa durar um ano no sabático. Pessoa tirar um ano sabático. Você conhece alguém? Normalmente chega no 6º, 7º mês, a pessoa, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Ou no meio do caminho já começa a fazer alguma coisa. Esse foi meu desespero. Eu fui, não sabia exatamente quando eu ia voltar, então fui com passagem de ida. Na verdade, eu ia com uma amiga, e uma semana antes, ela que me pôs essa pilha, daí eu falei, quer saber, não sei mesmo o que eu faço da vida, vou vender tudo e vamos. Uma semana antes ela falou assim, arranjei um emprego, então eu vou ficar lá em Portugal, em Pombal, você quer ficar comigo? Daí eu, não, fui sozinha. Então eu fiquei 6 meses viajando, porque deu essa coisa de não preciso voltar. E fiz Europa, África e Ásia, foram 24 países. E nesse tempo, assim, fiquei desde albergue com 9 pessoas no quarto até hotel 5 estrelas, então teve de tudo. E eu conheci pessoas de várias etnias, de várias religiões, de várias classes sociais. Quando você tá sozinho, você conhece mais gente, né? Você se abre para isso. E quando eu voltei, eu tive a certeza de que o que todo mundo procura é ser feliz. Eu falei, como é que eu posso ajudar as pessoas, então, a serem felizes? Serem felizes no trabalho, serem felizes no dia a dia, porque a vida é efêmera, a gente não sabe quando vai acabar. E eu estava buscando isso, e eu queria isso. Como que eu posso fazer para proporcionar isso para as pessoas? Voltei, claro, meio perdida, né? Eu queria trabalhar, porque eu estava me sentindo uma inútil. E... Você sentiu mesmo, cara, sou inútil, você chegou a pensar? Não, eu voltei, porque eu falei, eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar, não aguento mais. Então você estava infeliz. Você fica infeliz, né? Quando você fala, bate esse tédio, você fica meio infeliz, eu acho que foi tédio mesmo, porque teve uma hora que eu não aguentava mais mudar de lugar. Então eu comecei, no início, eu ia para muitas cidades, né? Era um dia num, outro dia no outro. E algum amigo falava, eu tô em tal lugar, eu ia, nós cruzava o mundo, depois dava outra volta no mundo, não foi tudo certinho. Brincou de Carmen Sandiego. Nossa, quem Carmen Sandiego? Não conhece Carmen Sandiego? Nossa, é um baita desenho. Eu devia detetive. Falar, claro que sim, gente. Detetive. Mas conta pro pessoal que não sabe. Uma detetive, um desenho animado, uma detetive que viaja pelo mundo resolvendo problemas, e cada lugar ela tá num canto, cada dia ela tá num canto resolvendo problemas. Você só não tava resolvendo problemas, só tava passeando. Só tava passeando. E eu já não aguentava mais. E aí eu liguei pro meu pai na época que, depois que eu fui pra Praia do Forte, eles se mudaram pra lá, estão lá até hoje. E meu pai tinha um negócio na Praia do Forte, eu falei, eu quero trabalhar, me dá um emprego. Aí voltei, fui cuidar do negócio do meu pai, na Praia do Forte, então primeiro eu fui pra lá, mas não dá muito certo, né? Depois de você já separado, casada 2 vezes, voltei pra casa de pai e mãe. Trabalhando com pai e mãe, não deu certo. Aí voltei aqui para São Paulo e encontrei o The Rose Method, que é uma metodologia, já te falei, né, que hoje já é mais abrangente do que yoga, no desenvolvimento humano. E comecei a ver o quanto aquilo estava me fazendo bem. Características minhas, que antes eram bem prejudiciais, então eu era muito encrenqueira, eu era muito nervosa, estressadíssima, ciumenta, coisas que me prejudicavam no dia a dia, até para ter a felicidade, a leveza que eu tanto queria, né? E aquilo começou a me transformar. Eu falei, gente, eu não quero mais só 1 hora como aluna ir para a escola e voltar. É isso que eu quero ensinar para todo mundo. É através dessas ferramentas que as pessoas vão ter felicidade. Aí eu me formei em 2009. Em 2010 eu fui convidada para ser diretora da escola, e aí eu tinha uma escola física, fazia parte da escola física de Alphaville. Existem várias escolas ao redor do mundo, e a minha era em Alphaville, que era onde eu morava, casada pela 3ª vez, daí já estava. Que é o atual agora. Que é o atual. E em 2018 eu comprei a escola.
E aí que começou esse trabalho com desenvolvimento humano. E eu fui me aperfeiçoando mais em comportamento. Então, dentro do The Rose Method, a gente tem uma metodologia muito boa, que tem respiratórios, meditação, todas as ferramentas do yoga, mas que vai além disso. Então, nós temos alimentação, inteligência emocional, relacionamentos, liderança, vários outros aspectos que eu desenvolvi por ali. E eu, quando você falou do The Rose, eu conhecia de amigos que faziam só a parte de yoga. Eu não sabia toda a gama que abrange hoje. Faz uns 15 anos que mudou. Quando eu entrei, então, tava bem... Tá bem desatualizado mesmo, né? Tá bem desatualizado mesmo. Os amigos, assim, faz tempo. Faz uns 15 anos que começou essa transição. E hoje, sim, tem alunos que preferem essa parte de ir lá fazer uma prática. Mas, se quiser, dá para se aprofundar muito mais em comportamento, reprogramação comportamental. E aí eu fui desenvolvendo, fui gostando mais, estudando mais, aí saí um pouco também só de dentro do The Rose Method, fui procurar livros, esses grandes estudiosos mesmo, de Stanford, Harvard, né, pessoas que têm um crivo científico de verdade. Um pedigree ali, então fui estudar neurociência, ciência por trás do comportamento humano. E aí vieram as palestras que eu comecei a dar lá, já fazia transmissão antes da pandemia, comecei a fazer treinamentos, palestras, aí foi para mentoria. Que é o que você está fazendo hoje. Hoje eu tenho tudo, né? Eu tenho a escola de desenvolvimento humano, continua, só que hoje ela não é mais física, ela é online. Então, hoje está no mundo inteiro, tem outras pessoas que dão conteúdos dentro da plataforma, através de uma plataforma. Então, é praticamente 24/7, em vários idiomas, inclusive, porque como nós temos profissionais no mundo inteiro, então tem em francês, tem em inglês, tem em espanhol, português do Brasil, português de Portugal. Então, eu tenho essa plataforma de desenvolvimento humano. Eu sou parte... Que é The Rose ou não? Que é The Rose. E aí tem a Upskill, que é um grupo de pessoas do The Rose e outras pessoas do mercado. A gente dá mentoria one-on-one em empresas para líderes e desenvolvimento de novos líderes. Uhum. Além disso, eu faço junto com a Fabi, né? Fabi é nossa RH aqui, no Ponto Urbano. Coordenadora que agora eu dei um tempinho, mas até agora, essa última edição, coordenadora de mentores para uma mentoria de mulheres, para mulheres. E faço parte do Comitê de Gestão de Pessoas, Diversidade e Inclusão. Quem estava falando aqui antes? Que é para dentro de conselhos de administração de empresas. Então, também trabalhar essa questão de desenvolvimento humano dentro das empresas através de conselho. Sou conselheira da Rede The Rose, que hoje tem mais de 120 escolas em 15 países. Então, sou conselheira para... Pequenininha, né? Mas a ideia é essa, continuar crescendo, né? Já que o propósito é tão bom. E Ale, assim, quando com a pessoa, né? A gente fala muito de liderança aqui com o Turbicast. Quais são as dificuldades quando a pessoa vai atrás, né, porque ela resolveu mudar, né? Ela vai atrás de alguém para ajudar ela nessa jornada. Quando a pessoa chega lá para você, normalmente, desses dados todos que a gente gosta de falar de dados, qual que é o principal ponto, assim, de atenção que a pessoa traz? Tipo, me colocaram como líder, não sei como agir, não sei ser líder, ou é síndrome do impostor. Quais são os principais pontos, assim? É engraçado que tem fases, parece que todos eles estão, assim, numa onda. Vem, assim, de tempos em tempos a mesma problemática, muito interessante isso. E de empresas diferentes, pessoas em níveis de liderança diferentes e de empresas de ramos diferentes. Mas, normalmente, eles chegam querendo mais performance na liderança. Só que são caras assim que já são muito bons, já são destaque na área deles, ou dentro da empresa, ou naquele setor que eles atuam. E aí, a hora que você vai olhar, tá faltando a base. Então, o cara, assim, ótimo tecnicamente, ele desempenha realmente, ele entrega os números, só que o cara não tá dormindo, não tá comendo, não tá ficando com a família, aquele básico, que é a base da performance sustentável. Se a pessoa não dorme, se ela não come, se ela não faz atividade física, começa a ter dor nas costas, começa a ficar irritado, começa a não ter foco, a performance cai. Então, muitas vezes é isso que tem que trabalhar.
É o básico. Então, vai arrumar a casa primeiro. Aí, só de fazer isso, o cara já, assim, muda de nível. E ele começa, com essa forma de ser, ficar uma pessoa mais leve, fica mais... a performance melhora, ele fica mais motivado, mais inspirado, o que já automaticamente impacta no resto, né? Nos liderados, no resto da empresa. A galera acha que não é, né? Eu falo, cara, não, eu tenho que trabalhar cada vez mais. Para ser produtivo, eu preciso de outras ferramentas. Não, a ferramenta é você, né? Você tem que cuidar da sua ferramenta, que é você. Gente, anota isso. A ferramenta é você. Eu falo, é o veículo. Não adianta. E aí, muitas vezes, as pessoas querem várias ferramentas. Qual que é a ferramenta para eu ser mais produtivo? Tem ferramentas ótimas. Só que se você não tá bem, não adianta te dar um monte de ferramenta. Se você não tem organização, se você não tem agenda, se você não controla o seu tempo, se você não tem o autocontrole, não adianta. Aquelas ferramentas, elas vão ser mais uma coisa para te preocupar. Então, normalmente é isso. A segunda coisa que aí é a outra onda é gestão de tempo, planejamento e organização. A pessoa tem muita coisa, ela não sabe priorizar, então tem que trabalhar a propósito. Qual que é a meta? Qual que é a meta maior? Porque não existe prioridades. Vai ter um momento que você precisa escolher. O que você vai fazer primeiro, esse ou aquele? Se você tem prioridades, você não vai conseguir. Você não vai conseguir escolher. Então, aí é meio que o básico, mas que a maioria não faz. Então, é planejar. E normalmente a pessoa até sabe, mas precisa de alguém externo para mostrar, né? Tem. Eu já precisei também. É muito eu louco isso, já né? Precisei. A gente, principalmente quando tem que estar na liderança, você já ouviu tudo isso que a gente tá falando. Você sabe de tudo isso, mas às vezes precisa de uma pessoa externa para te mostrar o caminho. Eu sei que você sabe disso tudo. Você sabe o que você precisa priorizar e como você tem que agir. Mas você não tá conseguindo, às vezes, porque falta só alguém te falar, cara, vem cá, isso que você tá fazendo aqui, você tem esse caminho aqui diferente? Já pensou em fazer diferente as mesmas coisas que você tá fazendo e ver os resultados? Porque é aquela velha história que a gente acabou de falar. Você fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes... Loucura. Não é loucura? Então, vai, cara, né? vai testando os seus limites, como você funciona melhor, se alimentar em outros momentos, beber em outros momentos, interagir com outras pessoas em outros momentos, prioridades diferentes, né? Tipo, agora minha prioridade é mais família. Beleza, foca na sua família, vê o que você pode melhorar na sua família. Talvez era isso que você tinha de problema, que você leva esse problema pra sua casa. Que acontece muito, né? Do cara brigar com a esposa, chega em casa, chega no trabalho e fala... Dá patada em todo mundo. E fala, cara, não é com a gente. Todos os funcionários falam, brigou com a mulher. O cara já sabe, né? Liderado já sabe. Não, putz, brigou com a esposa de novo. Cara. Mas numa dessas perde toda a equipe, porque ninguém aguenta ficar levando patada. E essa é uma das coisas de liderança, né, que eu gosto muito. Tipo, cara, separa a sua vida pessoal da profissional nesse momento. É muito difícil, né? Porque a gente tá tudo interligado. Mas a inteligência emocional, né? Essa inteligência emocional é uma das coisas mais difíceis hoje. Porque é tudo tão conectado, é tudo junto. Você não consegue separar uma coisa da outra. Tipo, você responde... Imagina, 15 anos atrás, você não respondia e-mail às 10 horas da noite, porque não tinha celular para responder. Hoje em dia a gente é requisitado o tempo totalmente todo. Conectado. Então, para você estar hiperconectado do jeito que a gente tá, você tem que colocar umas barreiras. Né? Às vezes eu recebo algumas mensagens 10 horas da noite, dependendo de quem é, eu não respondo. Dependendo de quem que é, eu já sei que é uma emergência. Por que você olha? Porque eu sou empreendedor. Empreendedor não pode perder oportunidades. Não. Eu também sou. 19 horas o meu tá no não perturbe. Eu vou olhar só no dia seguinte às 9 da manhã. Eu tento fazer isso. Eu já tentei algumas vezes. E teve uma única vez que eu fiz... Quer ter os limites, né? Teve uma vez que eu fiz, eu me arrependi. Eu falei, cara, não faço mais. Porque daí deu um BO dos BOs. Daí você pode pôr algumas pessoas ali, né? Que você sabe que quando vier coisa séria e toca mesmo. Que aí eu tenho isso também. Mas fora isso... Porque senão a gente fica sempre, né? Sempre. Achando, vai acontecer. Mas, por exemplo, e o BO de vez em quando, de vez em quando, não é toda hora. Então, assim, uma das outras coisas que eu aprendi... você pode colocar não perturbe, dormir, alguma coisa do tipo. E as notificações. Tem coisas que eu não coloco notificação. Notificação de e-mail eu não tenho no celular. Não tenho notificação de Instagram, do TikTok, do LinkedIn. A única notificação que eu tenho é o WhatsApp e ligação. De resto, eu desativei tudo, cara. Perfeito. Porque, você pensar, né, eu como marqueteiro, né?
pensar que todo aplicativo que você tem, para você, como marketing, manter a pessoa conectada com o seu aplicativo e não desinstalá-lo, é que ela entre naquele negócio. Para fazer isso, a gente tem um negócio chamado Push Notification. E tem gente, você pegar um Mercado Livre, por exemplo, um Rappi, iFood, o cara manda por dia por volta de 15 a 20 Push Notifications, dependendo de que momento ou se está acontecendo uma coisa ou não. Então imagina, cada aplicativo desse, você tem 10 notificações que seja no dia, né? Você fica o dia inteiro você tomando a notificação desses caras. Então, isso, na nossa concentração e disciplina, na hora que você começa, você está trabalhando, né? Aí, de repente, vem uma notificação dessa. Você desprendeu o foco para até você voltar, são cerca de 6 a 10 minutos, né? Segundo estudos. Eu tava pensando no estudo aqui. Tem alguns, acho que é sério. Tem alguns estudos aqui, né? Tem um cara, o Andrew Huberman, que é um podcaster americano, que é neurocientista, que fala muito desses dados, né? E eu não vou lembrar agora qual que ele passou, acho que é do Cal Newport. Cal Newport é o cara que fala desse desprendimento de atenção conforme notificações e essas distrações que a gente tem hoje. E é uma outra coisa que eu falo muito aqui no podcast, a gente vive na economia da atenção. Então, tudo que um marqueteiro quer é a sua atenção. Claro. Então, a gente tem que combater isso no dia a dia. É ruim pro meu lado aqui, né? Porque se o cara não tá prestando atenção no que eu faço, é ruim. Né? Mas, ao mesmo tempo, é saudável. E isso é uma conversa que eu tenho com algumas marcas também. Eu falo, cara, o quanto você precisa fazer um hard sell e todo momento impactar esse cara e vender esse cara? O quanto você precisa fazer isso? O quanto é saudável fazer isso? É porque tem uma hora também que já... Chega uma hora que você vai perder esse cara. Porque você encheu tanto a caixa de e-mail desse cara de spam, que vira spam, né? Poderia ser uma coisa legal, uma conexão legal. Se é uma conexão genuína e legal, esse cara vai lembrar de você para todo sempre. Ele não vai desinstalar seu app, ele não vai falar mal de você. Então, saber dosar isso, a gente tem tanto para a nossa vida pessoal como com as empresas. Porque quando a gente está desse lado aqui, a gente quer vender, a gente quer mostrar resultado. E mostrando resultado, às vezes você passa dessa barreira. O headline ali, para a gente mandar push notifications, se pudesse, ia ser um a cada 1 minuto. Aí o cara, a primeira coisa que ele ia fazer era desinstalar o aplicativo. E tem isso muita que eu faço. Ou desinstalo, e tem, às vezes, até, sei lá, um curso que eu compro, eu começo a seguir alguém porque aquele conteúdo é interessante, só que daí a cada 1 minuto vem um e-mail. Você, não sei o que lá, você não vem, não sei o que lá. Aí eu paro de seguir a pessoa. Daí eu não quero mais, eu saio da lista. Chatão, para, pelo amor de Deus. 1 e-mail por semana já tá bom? Já tá bom, né? Aí toda hora, às vezes são 5, 6 no dia. Nem tenho tempo para ler tudo isso. Essa cadência, então, cara, essa é uma das discussões que a gente tem aqui em produção de conteúdo, né? Quando você vai pensar, por exemplo, Instagram, o tanto de gente produzindo conteúdo. Tem páginas que produzem de 30 a 40 conteúdos por dia. Você tem ideia o que é isso? O pior que consome, né? Você viu? Tem são muita gente que 9 horas e não sei quantas redes sociais por pessoa no Brasil. A média. É muito louco isso, cara. E aí, imagina do outro lado, né? Você que tá pensando aí, mas o algoritmo não tá entregando mais pra ninguém. Óbvio que não tá. Como que ele vai decidir ali no meio de tanta gente continuar entregando no orgânico? Porque é muita gente entregando. É muito dado, cara. É muito conteúdo que 10 anos atrás a gente não tinha. E aí, do nosso lado como consumidor, você fala, putz, mas eu preciso consumir isso. O tal do FOMO, né? Fear of Missing Out. Uhum. Se eu não estou vendo o que está acontecendo, eu não estou participando das conversas do mundo. E aí você começa a ficar ansioso. E aí sua saúde vai para casa do chapéu. É um ciclo. É um ciclo, cara, que você fala, putz, como que eu, na minha saúde, minha disciplina, eu consigo combater isso? Muitos dias que eu preciso fazer trabalho de foco, eu deixo meu celular num lugar muito longe de mim. Que era o estudo que eu ia te falar. Que Deixo só por longe. ele estar perto já gera dispersão. Exato. Então já gera aquela coisa de você, mesmo você deixar ele no mudo, no não perturbe, virado para baixo. Isso é muito louco. Deixa ele longe. Longe. Então, a melhor coisa é isso. Tira ali do aposento. Porque na hora que você começou um pouquinho de tédio, você tá fazendo um negócio, você tem que focar e tudo mais, tá ficando difícil, você vai pegar o celular mesmo sem precisar. Se você não vai fazer isso, você tá trabalhando em casa, você vai fazer o quê? Abrir a geladeira. Abrir a geladeira. E vai pegar uma coisa pra comer. Hoje você vai abrir a geladeira com o celular na mão. Exato, cara. Olha que loucura. Hoje em dia é assim. Porque a gente, cara, tem uma dificuldade muito grande de focar em alguma coisa. Por isso que eu amo a natação, porque se você não focar, você morre afogado.
você vai respirar errado e deu ruim. Então, 1h30 nadando, 1 hora nadando, me dá um treinamento para o dia a dia você for focado e disciplinado em outras coisas. Isso é o bom do esporte, que você não consegue fazer outra coisa. Não, quando eu tô na musculação, eu tô escutando podcast, eu tô fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. Ok, na natação eu não consigo, porque por mais que tenha fone de ouvido com música, é um lixo você ouvir alguma coisa nadando. É muito ruim. Então, assim, no dia a dia nosso hoje aqui, tem várias coisas que você tem que prestar muita atenção na saúde mesmo, para você performar melhor. Acho que essa é a mensagem aqui para a gente chegar na nossa reta final do podcast. Para você que quer performar melhor, ser um atleta melhor no dia a dia, ser um líder melhor, pensa na sua saúde também. E nesses marcadores de saúde. Por isso que eu achei legal a gente fazer de exames, né? O que a gente faz de exame? Não é só exame de sangue, né? De performance. E pensar no seu dia a dia que tipo de exame, que não seja exatamente um exame, que faça você ter essa percepção de quanto você está sendo mais produtivo ou não. O diário pode te ajudar? É um exame diário, né? O que eu estou fazendo? Que esse dia eu me concentrei mais, entreguei mais, falei melhor com todo mundo, apresentei demais. Quais são as suas tarefas do dia a dia que você consegue mensurar dia a dia para saber se está melhorando ou não? E a partir disso, fazer uns exames de vez em quando. Cara, vou fazer uma apresentação diferente, me testar aqui com pessoas que eu nunca fiz para ver se eu performo melhor e treino e tal. E aí você entra numa rotina de melhora que você vai ver essa performance acontecendo. E aí você faz isso para sua saúde também e vai vendo essa melhora acontecendo. Que nem você falou dos seus liderados, né, seus mentorados. Tipo, às vezes o básico, que é a saúde, o cara não tá fazendo direito. E aí todo o resto degringola. É por isso que é importante praticar a atenção plena. De você estar no presente, você estar consciente das coisas que estão acontecendo. Porque senão você entra nesse ciclo que é tipo o ratinho ali, né? Um dia depois do outro, você nem sabe o que está acontecendo. E ainda mais hoje em dia, quem faz home office hoje está meio que terminando isso, né? Mas ainda tem muita gente que faz. Sai de uma reunião, entra na outra. Não dá tempo de assimilar o que foi conversado. Você não tem tempo. Às vezes acontece isso no presencial também. Também, você não consegue. Você sai de uma sala, vai na outra, ou nem sai, né? As pessoas já vão para outra pauta. Você tá no presencial numa reunião, né? Gente, peraí, eu vou entrar na outra online, daí entra na outra, vai emendando uma na outra. Né? Você não tem tempo de executar, você não tem tempo de processar. Então, esse tempo de processamento é super importante. Então, a outra coisa que eu oriento para os meus mentorados, e aí uma das coisas que eu tenho são os mentorados individuais, né? Você estava perguntando de tudo que eu tenho. Uma das coisas coloca um tempo, 15 minutos que seja entre uma reunião e outra. Primeiro que se atrasar, não vai começar a atrasar tudo. E pra você ter tempo de pegar um café, ir no banheiro, processar um pouco, se conseguir anota uma coisa ou outra, os tópicos ali. E aí vale mentir pra você mesmo. Marca uma reunião que não é uma reunião, é reunião com você. Põe na agenda essa reunião. Isso eu falo, você tem que estar na agenda. A minha agenda hoje, ela é da hora que eu levanto até a hora que eu vou dormir. Só que tem ali treino, arrumar a casa de verdade. Mas você coloca lá hora do foco? Porque o que mais tem é a gente colocar a hora do foco e não respeitar essa hora do foco. Não, eu tenho porque... É melhor você colocar reunião de foco do que hora do foco. Talvez você respeite a reunião. Pode pôr assim, reunião com a Alê, que sou eu mesma. Alguma coisa assim. Isso é outra coisa que eu oriento fazer, ter blocos de foco e combinar com a equipe. Quando tá aquele momento, não bate na porta, não entra, não chama. Desativa as notificações, coloca ali nos chats internos da empresa que você está ausente e fala por que você está ausente. Senão você não consegue focar. O cérebro demora um tempo até entrar num foco profundo. Se você está toda hora saindo daquilo que você... entrou uma mensagem, entrou um e-mail, veio uma ligação, você não consegue realmente entrar no foco. Então isso é uma boa dica. Ale, obrigado pela sua presença aqui, eu acho que foi incrível, a gente tá chegando a quase 1h30 de podcast, nem parece. Se deixar, a gente vai ficar 3 horas aqui de podcast. Porque tinha mais coisas pra gente responder. Vamos ter que fazer um segundo episódio. Episódio 2. Obrigadíssimo, Ale, prazerzão te conhecer e trazer você aqui pro nosso estúdio. Não, a honra é minha, é um prazer estar aqui, o bate-papo, adorei o nosso bate-papo, tanto que eu nem percebi o tempo passar. E conte comigo, quando quiser, estarei aqui de volta. Foi um prazer. Show de bola. Gente, para você que gostou desse episódio, deixe seu like, seu comentário, compartilha com seus amigos e até a próxima.